Você vai odiar ouvir isso, mas é libertador. A sua vida não é decidida nas manhãs produtivas. Ela é decidida naquelas noites em que você chega esgotado, abre a geladeira, joga o corpo no sofá e pensa: hoje eu mereço desligar. Paradoxo cruel. É exatamente quando você não tem energia que o seu futuro fica mais vulnerável e, por isso mesmo, mais moldável. Porque quando você está forte, qualquer método funciona. Quando você está fraco, só um sistema inteligente sobrevive. E aqui vai a promessa, direta e urgente. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como transformar a sua noite cansada em tempo real de construção, sem depender de motivação, sem romantizar disciplina e sem cair na mentira de que você precisa de 2 horas livres e mente perfeita. Um método simples, quase invisível, que trabalha com a sua exaustão, não contra ela. Se isso já te cutucou, faz uma coisa rápida no meio desse caos. Deixa um like, se inscreve e comenta "Noite" aqui embaixo. Eu quero saber quantas pessoas estão presas no mesmo ciclo. E isso ajuda o vídeo a chegar em quem precisa. Agora, pensa comigo. Por que você consegue cumprir obrigação no trabalho mesmo cansado, mas não consegue cumprir uma promessa pequena para você mesmo? Será que o problema é falta de força ou falta de troca de modo? Porque existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você chega do trabalho, você não está só cansado. Você está em um modo mental específico. Um modo de sobrevivência. Um modo de responder. De apagar incêndio. De obedecer agenda, mensagens, prazos, ruído. E aí você tenta começar um projeto pessoal. Aprender uma habilidade, escrever, treinar, estudar, planejar uma mudança, usando o mesmo cérebro que passou o dia se defendendo. É como tentar correr outra maratona com a mesma perna que já está tremendo. E quando falha, você conclui: eu não tenho disciplina. Mas e se a disciplina não for o ponto de partida? E se o ponto de partida for a transição? Guerreiros antigos não entravam numa batalha do mesmo jeito que voltavam do mercado. Artesãos não começavam a esculpir no meio de uma conversa. Monges não tratavam silêncio como sobra do dia, tratavam como ferramenta. Em várias culturas existia uma fronteira clara entre vida comum e vida de prática. Um ritual curto, quase bobo, mas que dizia ao corpo: agora é outra coisa. Hoje a gente perdeu essa fronteira. A gente sai de uma reunião e cai no feed, sai de um e-mail e entra numa série, sai do estresse e entra no piloto automático. E é aí que a noite some. Não porque você é fraco, mas porque você nunca mudou de modo. Você só trocou de distração. Então deixa eu te provocar. Se a sua mente estivesse em modo construtor, o que você faria por apenas 7 minutos hoje? E por que você acredita que precisa sentir vontade para começar? Porque a primeira chave é justamente essa: criar um ritual mínimo de troca de modo, um gesto que marque a passagem. Não é performance, não é hábito perfeito, é um sinal, uma porta. Que a pergunta que fica antes de você seguir comigo: o que exatamente rouba sua noite? O cansaço ou a ausência dessa porta invisível que separa quem você foi o dia inteiro de quem você quer ser? Existe um tipo de descanso que parece gentil, mas é um sequestro lento. Ele não te bate, não grita, não ameaça, ele só te embala. Você abre uma rede social só para relaxar, coloca um vídeo só para distrair, assiste um episódio só para desligar, e quando percebe, a noite acabou. O paradoxo fica pior. Você descansou, mas acorda mais vazio. Você se desligou, mas não se recuperou. Por quê? Porque descanso e anestesia não são a mesma coisa. Descanso devolve energia. Anestesia só silencia a dor por algumas horas. E aqui entra uma pergunta incômoda. Você está descansando ou está fugindo do próprio cérebro? Pensa no que acontece depois de um dia pesado. Seu corpo quer alívio imediato. O cérebro quer recompensa rápida. É biologia. Dopamina é a moeda do agora. E o mundo moderno virou uma máquina de vender agora, em doses infinitas. Rolar tela, abrir notificações, comer qualquer coisa, ver mais um vídeo. Parece inofensivo porque cada ação é pequena,
mas o efeito acumulado é brutal. Você treina o seu sistema nervoso a associar cansaço com consumo. E aí a sua noite vira um corredor automático. Estresse, recompensa rápida, culpa, mais recompensa rápida. Percebe a armadilha? Você não está escolhendo a noite. Você está repetindo um reflexo. É por isso que o ritual de troca de modo da parte 1 é tão importante. Ele não é mais uma tarefa. Ele é um corte no reflexo. Uma interrupção no caminho que te leva direto para o sofá, como se fosse destino. Sem essa porta, você não entra em modo construtor. Você só cai em modo sedação. Agora deixa eu te colocar uma imagem. Imagina um guerreiro voltando do campo de batalha antigo. Ele não ia direto para a festa. Ele limpava a lâmina. Ele tirava a armadura. Ele respirava. Não por estética, por sobrevivência. Se ele misturasse os modos, ele morria. Hoje a gente mistura modos o tempo todo e acha normal. Sai de uma pressão mental absurda e entra numa avalanche de estímulos que parecem relaxantes, mas mantém o cérebro acelerado. E aqui está a segunda chave do sistema. Quando você chega cansado, você não precisa escolher entre trabalhar duro e virar zumbi. Existe um terceiro caminho: reduzir estímulo e ganhar direção. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você terminou um dia e sentiu que a noite te alimentou, não que ela te apagou? E se o seu maior inimigo não for a preguiça, mas o tipo de descanso que te deixa mais dependente dele? Porque a próxima peça é ainda mais perigosa. Não é só o entretenimento vazio, é o entretenimento inteligente. O conteúdo que parece crescimento, mas vira esconderijo. E se você estiver se sabotando com coisas que parecem virtudes? Você já reparou como dá para passar 2 horas consumindo conteúdo útil e, mesmo assim, terminar a noite com a sensação de que não saiu do lugar? Você assiste um vídeo sobre disciplina, outro sobre produtividade, salva um carrossel com 7 hábitos, abre um podcast sobre foco e, no fim, a sua vida continua exatamente igual. A pergunta é desconfortável, mas necessária. Você está aprendendo ou está se escondendo atrás do aprendizado? Porque existe um vício moderno que é elegante demais para ser chamado de vício. Ele não tem o estigma do álcool, nem a vergonha do fast food. Ele tem capa bonita, autoaperfeiçoamento. Só que quando vira excesso, ele é só anestesia com certificado. Você não consome para agir, você consome para sentir que agiu. E é por isso que aqui a regra é simples e quase radical. Na noite cansada, você não vai consumir conhecimento. Você vai coletar armas. A imagem é poderosa por um motivo. Arma não é enfeite. Arma é ferramenta que só tem sentido quando é usada. E coletar armas significa capturar recursos com intenção prática, sem entrar na espiral de consumir tudo agora. Em vez de assistir mais um vídeo inteiro, você extrai o que importa: um conceito, um exemplo, uma frase, uma estrutura. E guarda onde você vai achar depois. O objetivo não é ficar inspirado, é ficar preparado. Pensa em como pessoas realmente competentes funcionam. Um bom cozinheiro não lê receitas por diversão quando está cansado. Ele mantém um caderno de técnicas e combinações. Um lutador não assiste luta até dormir achando que treinou. Ele estuda um golpe específico e leva para o tatame. Um empreendedor não fica vendo histórias de sucesso para pegar motivação. Ele coleciona modelos, checklists, gatilhos, números. E agora vem a pergunta que separa amador de construtor. Qual é o seu sistema de captura? Você tem um lugar para guardar ideias acionáveis? Ou você confia na memória e na empolgação? Porque a empolgação é traiçoeira. Ela sobe fácil e some rápido. Sistema, não. Sistema fica. Sistema te encontra mesmo quando você está sem força. Aqui vai uma aplicação prática que funciona especialmente quando a noite está fraca. 15 minutos de coleta fria. Você abre uma fonte só. Pode ser um vídeo, um artigo, um livro, mas você não entra para consumir. Você entra para extrair. 3 itens. Só 3. Um insight, uma ferramenta, um exemplo. E salva com um título que você entende amanhã, não com um ver depois. Ver depois
é o cemitério das promessas. O que você quer é uma prateleira real, um arsenal pessoal. E aí acontece algo estranho. Você começa a sentir poder sem precisar de energia alta. Porque mesmo cansado, você está construindo infraestrutura mental. Você está preparando o terreno. E preparar o terreno é uma forma de progresso que o cérebro respeita. Mas deixa eu te provocar mais uma vez. Quantas noites você já gastou se preparando sem nunca entrar na prática? Quantas vezes você confundiu acumular informação com aproximar-se do seu objetivo? Porque se coletar armas é o primeiro passo, existe um segundo que muda tudo. Usar uma arma por dia, nem que seja um corte só. E se o segredo da disciplina não fosse intensidade, mas contato diário? Existe uma mentira elegante que destrói mais sonhos do que o fracasso. A ideia de que você só pode começar quando tiver tempo, energia e clima. É uma superstição moderna. Ela faz você esperar a noite perfeita. E a noite perfeita nunca chega. Enquanto isso, o seu objetivo vira um objeto de vitrine. Bonito, inspirador, intocável. E aí vem a pergunta que dói. Você quer mesmo mudar? Ou quer apenas a sensação de que um dia vai mudar? O que separa quem constrói de quem só planeja não é intensidade. É contato. Um contato diário, pequeno, quase humilhante de tão simples. Um corte por dia. Não para resolver a vida, mas para manter a lâmina acordada. Pensa nos artesãos japoneses que repetem o mesmo gesto por décadas, ou nos calígrafos que treinam um único traço até ele carregar intenção. A disciplina deles não depende de motivação, depende de ritual e repetição. Miyamoto Musashi não virou Musashi porque teve semanas perfeitas. Ele virou Musashi porque aparecia, mesmo quando a mente estava turbulenta. E essa é a chave. Aparecer é uma decisão. Motivação é um evento. Você já percebeu como o tudo ou nada é sempre uma desculpa sofisticada? Se eu não conseguir fazer 60 minutos, eu não faço nada. Se não der para escrever 2 páginas, eu nem abro o arquivo. Se não for para treinar pesado, eu não coloco o tênis. No fundo, o perfeccionismo é só medo vestido de lógica. E o medo prefere o zero, porque o zero não te expõe. Só que o zero tem um custo invisível. Ele quebra a identidade. A cada noite que você zera, você reforça uma frase silenciosa dentro de você. Eu não sou esse tipo de pessoa. E identidade é cimento. Depois de um tempo, você não precisa nem de distração para desistir. Você desiste por hábito. Agora imagina o oposto. Um corte por dia, 5 minutos. Uma única ação que prova, mesmo em miniatura, que você ainda está no caminho. Pode ser escrever um parágrafo, revisar uma página, treinar um movimento, organizar 3 notas do seu arsenal, planejar o próximo passo. Não importa o tamanho, importa o sinal. Porque sinais repetidos viram crenças, e crenças viram comportamento. Os estoicos romanos tinham uma prática simples. O que depende de mim agora? Não amanhã, não quando eu estiver melhor agora. Essa pergunta reduz o universo a um gesto possível. E é assim que você ganha do caos. Não com heroísmo, mas com consistência mínima. Então eu te desafio a encarar essa pergunta sem fugir. Qual é o seu corte hoje, tão pequeno que você não tem desculpa para não fazer? E se você fizer isso por 30 noites, quem você vira sem nem perceber? Mas existe um problema real. E nos dias em que até 5 minutos parecem impossíveis, quando a noite vem quebrada, quando você está no limite, quando tudo em você pede para apagar. O que fazer para não deixar o zero voltar a vencer? A parte mais perigosa do seu plano não é quando você falha, é quando você falha 2 vezes seguidas. Porque uma noite ruim é só vida. 2 noites ruins começam a virar identidade. 3 viram história. E quando você percebe, o projeto que era importante agora é só mais uma coisa que te acusa em silêncio. Então deixa eu te fazer uma pergunta que quase ninguém encara de frente. O que realmente mata um sonho? Um grande desastre ou pequenos zeros repetidos? A maioria das pessoas imagina que abandono acontece num dia dramático, com uma decisão clara. Chega, eu desisto. Mas na prática, abandono acontece assim. Hoje não deu, amanhã também não.
Semana que vem eu volto, mês que vem eu recomeço, e um dia você nem lembra mais como era querer aquilo. O sonho não morre com barulho, ele morre com ausência. Por isso existe uma estratégia que parece simples demais para ser poderosa, mas é o que separa quem mantém o rumo de quem entra no ciclo eterno de recomeços. A dose mínima eficaz. Em dias bons, você avança. Em dias ruins, você não avança. Você mantém a chama. Pensa numa forja. Se o fogo apaga, reacender custa caro, tempo, energia, frustração. Mas se você mantém uma chama pequena, uma brasa, o retorno é imediato. Você não recomeça do zero. Você só alimenta o que já está vivo. O seu trabalho interno funciona igual. A dose mínima não é fazer pouco porque você é fraco. É fazer pouco porque você é inteligente. É uma tática de guerra para noites quebradas. É a diferença entre treinar e manter presença. Entre conquistar território e defender posição. E aqui entra o ponto mais filosófico. Você não está lutando contra o cansaço. Você está lutando contra o esquecimento. O esquecimento de quem você escolheu ser. Porque quando você mantém uma dose mínima, você preserva o pacto com você mesmo. Você diz, mesmo cansado, eu não me abandono. Só que o cérebro vai tentar te enganar. Ele vai dizer, isso é pequeno demais, não vale. E é aí que você precisa enxergar a matemática real. 0 é uma decisão, 1 é outra. 0 cria distância, 1 cria ponte. 0 treina desistência, 1 treina continuidade. Vamos deixar isso concreto. Em vez de treinar, em noite terrível você faz uma flexão. Só uma. Em vez de estudar, você abre o arquivo e escreve uma frase. Em vez de organizar a vida, você lista 3 tarefas para amanhã. Em vez de criar conteúdo, você rascunha um título. Em vez de aprender, você pega uma arma do seu arsenal e transforma em um passo. A ação é microscópica, mas o efeito é enorme. Você não quebrou a corrente. Você não deixou o 0 vencer. Você já notou como a gente costuma medir progresso pelo tamanho do resultado e nunca pela força do compromisso? Só que compromisso é o motor invisível. E motor invisível é o que funciona quando ninguém está vendo, especialmente à noite. Agora, deixa eu te provocar com uma pergunta que vai ficar ecoando. Se você pode manter a chama em 60 segundos, por que você insiste em esperar 2 horas perfeitas? Porque falta a última peça, a mais contra-intuitiva. Ela não te pede ação, ela te pede espaço. E talvez a coisa mais produtiva que você pode fazer numa noite cansada seja não preencher cada segundo com estímulo. O que aconteceria se você criasse um vazio estratégico, um silêncio que trabalha por você? Você já percebeu que as melhores ideias quase nunca aparecem quando você está tentando ter uma ideia? Elas surgem no banho, na caminhada, lavando louça, olhando pela janela. O mundo chama isso de acaso. Mas não é acaso, é espaço. E aqui vai o paradoxo final. Às vezes, o que mais destrói a sua noite não é a falta de disciplina, é a falta de vazio. A mente moderna tem pavor de silêncio. O segundo em que sobra um intervalo, ela corre para preencher notificação, vídeo, música, feed, mensagem. Parece normal porque todo mundo faz. Só que sem perceber você treina seu cérebro a nunca terminar um pensamento. Você vive em pedaços. E um projeto de vida não nasce em pedaços. Ele nasce de síntese. No Japão existe um conceito que atravessa artes marciais, caligrafia, arquitetura e música. Ma. O espaço entre as coisas. O intervalo que dá forma. Sem ma, uma melodia vira ruído. Sem ma, um golpe vira desespero. Sem ma, uma sala vira bagunça. E sem ma, a sua noite vira uma sequência de estímulos que não viram significado. Agora me diz, quando foi a última vez que você terminou o dia e ficou 5 minutos sem consumir nada? Sem tela, sem áudio, sem só mais um. Só você respirando e deixando o cérebro reorganizar o que viveu. Porque esse é o segredo. O vazio não é ausência, ele é oficina. Ele é onde a mente cola as peças do dia e produz clareza. É onde você percebe padrões, onde você sente o que está evitando, onde você escolhe com mais verdade.
E aqui entra a função prática do vazio dentro do nosso sistema. Ele é a ponte entre o modo sobrevivência e o modo construtor. Lembra da porta invisível? O vazio é o corredor. Você chega cansado. Se vai direto para a anestesia, você afunda. Se tenta ir direto para a produtividade, você se frustra. Mas se você cria um intervalo, pequeno e deliberado, você muda o terreno. 5 minutos. Pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser olhando para um ponto fixo, pode ser uma caminhada curta no quintal. O objetivo não é meditar perfeito, é interromper a avalanche de estímulos, é deixar o corpo baixar o volume e a mente recuperar direção. E acontece algo surpreendente. Depois desse vazio, a sua dose mínima fica mais fácil. Seu corte por dia fica mais natural. Seu arsenal faz sentido. Você começa a agir sem precisar se chicotear. É quase como se você estivesse limpando a lâmina antes de usar. Sem limpeza, até a melhor espada falha. Sem vazio, até o melhor método vira peso. Agora, a pergunta mais incômoda. Você tem medo de silêncio por quê? O que aparece quando a tela apaga? Que tipo de pensamento você está mantendo do lado de fora com tanto barulho? Porque é aqui que a noite revela a verdade. Alguns estímulos não são entretenimento, são fuga. E se você conseguir ficar 5 minutos no vazio, você volta a ser comandante da sua atenção, não refém dela. Só falta juntar todas as peças num sistema simples, aplicável, que sobreviva à vida real. E quando você montar esse sistema, uma pergunta vai ficar impossível de ignorar. Se pequenas escolhas noturnas constroem um destino, qual destino você tem construído sem perceber? Vamos tirar isso do campo da inspiração e colocar no campo da engenharia. Porque se a sua noite depende de sentir vontade, você já perdeu. A vida real não negocia. Cansaço chega, problemas chegam, dias ruins chegam. Então, o que você precisa é de um sistema que funcione mesmo quando você está no limite. Um sistema que não exige heroísmo, só direção. Ele começa com uma ideia simples. A noite não é o seu tempo livre. A noite é a sua sala de controle. É onde você decide se vai continuar sendo apenas resposta, ou se vai voltar a ser autor. E o sistema é feito de 5 movimentos curtos, quase invisíveis, que mudam o rumo sem fazer barulho. Primeiro, a porta. Um ritual mínimo de troca de modo. Pode ser lavar o rosto, trocar de roupa, apagar a luz principal e acender uma luz pequena, fazer um chá, arrumar a mesa, colocar um timer. O gesto importa porque ele diz ao corpo: acabou o turno, começou a prática. Sem isso, você só desliza para o piloto automático. Segundo, o vazio. 5 minutos sem estímulo. Não é luxo, é recalibração. É o má que organiza seu caos. É onde o dia baixa o volume e você volta a ouvir a própria intenção. Terceiro, coletar armas, não consumir. Quando a energia é baixa, você não precisa entupir a cabeça de mais conteúdo. Você precisa capturar o que serve e guardar de um jeito acionável, 3 itens no máximo. Um insight, uma ferramenta, um exemplo. Nada de ver depois. Você está construindo um arsenal, não uma gaveta de promessas. Quarto, um corte por dia. Um passo real pequeno, inevitável. 5 minutos de contato com o que você diz que importa. Não para vencer o mundo, para manter a lâmina acordada. Porque o progresso que você respeita não é o que você sonha, é o que você repete. Quinto, a dose mínima para noites terríveis. O antídoto do zero. Um gesto que mantém a chama piloto acesa. Uma frase, uma flexão, um parágrafo, uma linha de código, 3 notas organizadas. Não é pouco. É sobrevivência estratégica. É você se recusando a se abandonar. Agora, a forma mais inteligente de implementar isso é por camadas, como se você estivesse treinando um novo reflexo. Na primeira semana você domina a porta e o vazio. Só isso. Na segunda você adiciona coletar armas. Na terceira, entra o corte diário. Na quarta, você treina a dose mínima para dias ruins. Na quinta, você ajusta tudo como um sistema que roda sozinho.
Não porque você virou disciplinado, mas porque você reduziu atrito e aumentou clareza. E aqui vem o ponto filosófico que muda o jogo. Você não está tentando ser uma pessoa produtiva. Você está tentando ser uma pessoa confiável para si mesma. Quando você cumpre um microcompromisso à noite, você constrói uma reputação interna. E reputação interna vira paz, vira força, vira identidade. Então deixa eu fechar com a pergunta que deveria te incomodar mais do que qualquer técnica. Se alguém pudesse ver em câmera lenta as suas noites dos últimos 30 dias, que tipo de futuro essa sequência está fabricando? Se você aplicar esse sistema por uma semana, algo estranho acontece. O resultado visível pode ser pequeno, mas o resultado interno é enorme. Porque o que muda primeiro não é o seu projeto, é a sua relação com você mesmo. A maioria das pessoas vive em um conflito silencioso. Promete de manhã e trai à noite. Promete na empolgação e desaparece no cansaço. E sem perceber, passa anos treinando uma mensagem íntima e devastadora. Eu não posso confiar em mim. Só que confiança não é um sentimento. É uma estatística. Ela nasce de evidências repetidas. E quando você faz um ritual mínimo, cria um vazio, captura armas, dá um corte por dia e mantém uma chama nos dias ruins, você produz evidência. Você começa a se ver como alguém que não some, alguém que não precisa de clima, alguém que não depende de aplauso. E aqui entra uma provocação incômoda. Quantas escolhas na sua vida você adiou porque, no fundo, você não acreditava que conseguiria sustentar? Quantos projetos você nem começa direito porque já prevê o abandono? Às vezes, o que te trava não é falta de capacidade, é medo de repetir a própria história. Por isso, se você quiser transformar isso em prática real, eu te deixo um desafio simples, quase ridículo de tão pequeno. Por 7 noites, você não vai tentar ser produtivo. Você vai tentar só não quebrar o pacto. Uma porta. 5 minutos de vazio. Um corte microscópico. Se o dia estiver terrível, dose mínima. E pronto. Sem drama, sem compensação, sem amanhã eu recupero. Apenas presença. E tem um detalhe. O sistema não foi feito para te virar uma máquina. Ele foi feito para te devolver comando. Porque hoje muita gente não vive a noite. É vivido por ela. É arrastado por estímulos, por cansaço, por um tipo de descanso que anestesia e cobra juros. O sistema é uma forma de recuperar soberania. Pequena, mas constante. Agora, eu quero te perguntar uma coisa que pode mudar o jeito como você se enxerga. Se você provar para si mesmo, por 7 noites seguidas, que consegue manter uma chama acesa, o que mais na sua vida começa a parecer possível depois disso?